Você pode se sentar. Se puder, se você puder continuar aí, eu agradeço. Os outros podem sentar, obrigado. Pode continuar só fluindo do jeito que você está aí, tá bom. Esse baixista aí é bom demais. Fernanda fala para os baixistas: bora, bota, senta o dedo aí. Esse daqui ele toca. O que a gente vê na palavra de Deus é um aviso, uma preparação para a gente acertar como os que acertaram e não errar como os que erraram. Então, se aquela geração não deu crédito à pregação, se aquela geração não percebeu a visitação divina, essa aqui vai perceber. Essa aqui vai dar crédito. E eu quero dizer algo para vocês. O Senhor, Ele tem um processo de transformação, de amadurecimento e de encorajamento, um processo de desenvolvimento do crente. E normalmente esse processo vem também por meio de sofrimento. Gostou da mensagem, né? Hebreus capítulo 4, versículo 11 diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Quero dizer algo aqui para você, que a sua vida em Deus, ela requer um esforço. Nós estamos acostumados a estarmos confortáveis, e o foco principal da nossa sociedade hoje é o conforto. Mas eu quero dizer para você, o seu foco principal não deve ser o conforto. O seu foco principal deve ser o seu desenvolvimento espiritual. E é claro que nós desejamos vida confortável, vida boa, e o Senhor tem coisas boas para a gente, mas esse não é o foco principal. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Versículo 16 diz, 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Capítulo 5, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, 7 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, quando ele estava aqui num corpo físico, não que ele andava na carne, no pecado, irmãos, mas no corpo físico, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Você vê que é uma ação intencional da parte de Jesus. Ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Meus queridos, a sua vida de oração, de clamor, de oferecer com clamor e lágrimas, orações e súplicas, não foi removido do Evangelho. Eu quero te animar a se esforçar, para entrar num descanso. E o descanso que o autor de Hebreus está tratando aqui é a vida no Espírito. Ele primariamente começa a falar sobre a terra prometida, mas ele diz: olha, muitos anos depois, Davi falou sobre um descanso. Então quer dizer que a terra em si não era o descanso final, mas nós estamos com os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, para a nossa redenção, a redenção do nosso corpo, a transformação do dia em que nós não vamos estar mais sujeitos às fragilidades e às incapacidades de um corpo físico, no dia que nós não vamos mais estar lidando com tentação de pecado, com fraqueza, com cansaço, com dores, com enfermidades. No dia que nós vamos estar vivendo plenamente
na nossa conexão com o Pai, com um corpo que vai ser transformado e vai estar mais habilitado para se mover em uma contínua transformação eterna à imagem de Cristo Jesus. Mas enquanto nós estamos aqui, nós nos esforçamos e nós oferecemos. E o próprio Jesus aqui diz que Jesus, então de novo 5:7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. A quem o podia livrar da morte, porque Jesus, ele se entregou para morrer em meu lugar, em seu lugar. Mas quando ele se entregou ao ponto de receber sobre si os nossos pecados, e ele assim se tornando sujeito ao poder de Satanás, porque ele tomou sobre si os nossos pecados, e agora ele está debaixo da submissão de Satanás, na morte espiritual. Mas ele fez isso que confiando naquele que o podia livrar, Deus. Por isso ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Ele estava falando: Pai, eu estou indo para a morte. Pai, não me deixa lá não, Pai. Pai, não me deixa lá não, eu estou confiando em você, Pai. Eu estou tomando sobre si os pecados e os pecados da humanidade vão me fazer culpável. E eu vou morrer, mas Pai, olha, eu estou confiando em você. E ele diz aqui: a quem eu podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que o próprio Jesus. Por que Jesus sofreu? Sabe, nós aprendemos aqui sobre a vontade de Deus, nós aprendemos sobre a nossa posição em Cristo Jesus. Nós somos redimidos, nós não somos mais pecadores, mas somos uma nova criatura. E o Espírito de Deus habita em mim, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos habita dentro de nós, e nós aprendemos que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas nós não vemos muitas vezes a operação do sobrenatural que nós estamos desejando. Existem coisas que nós estamos orando a respeito dessas coisas, nós estamos desejando essas coisas e ainda não aconteceram na nossa vida, e a gente não quer voltar para de repente uma mentalidade onde a gente ficava cantando: Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilhas, faz sinais acontecer. Muito bonito o hino. E a gente pensa: bom, eu tenho já o Espírito de Deus habitando dentro de mim. Só que aí eu já tenho o Espírito dentro de mim, eu já tenho o poder, o Espírito do poder habitando dentro de mim, mas eu não vejo a manifestação daquilo que eu tenho orado. E às vezes a gente fica meio que perdido, porque eu nem estou orando, Senhor, manda poder, mas eu também não estou vendo a manifestação daquilo que eu estou desejando. E o que fazer? E a gente às vezes se perde um pouco na compreensão. Já que eu já sou uma nova criatura, eu já sou redimido, meu espírito já foi feito um novo espírito. O eu espírito, é como eu gosto de falar. Eu já sou uma nova criatura, mas eu não estou vendo ainda a totalidade daquilo que eu tenho orado, desejado. Então o que fazer? Nós precisamos entender que o fato de você ter nascido de novo, de você ser uma nova criatura, não significa que não há um desenvolvimento a tomar parte, a acontecer na sua vida, onde o próprio Jesus, que nunca pecou, ele precisou ser aperfeiçoado. E esse aperfeiçoamento não está no sentido de que ele estava errado e precisava ser consertado, mas é no sentido de que ele tinha a vida de Deus habitando dentro dele, no corpo físico que ele tinha aqui, mas ele precisava aprender a se mover nesse poder, neste mundo natural, porque, como Colossenses diz, ele se esvaziou, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Então, quando ele se esvazia daquela glória que era corporal, era um corpo espiritual, mas agora ele toma esse corpo físico e ele precisa aprender como operar essa glória debaixo da unção do Espírito nesse mundo natural.
Então havia uma necessidade de um aperfeiçoamento. Se o próprio Jesus, que aos 12 anos de idade estava debatendo com os mestres da lei, com grande sabedoria, se esse Jesus ele precisava de um aperfeiçoamento, o que você pensa de mim e de você? Então quero dizer algo para você. Mantenha a consciência de que o Espírito de Deus habita dentro de você, mas não se confunda achando que você não pode e não deve galgar um crescimento espiritual. Desenvolver a sua habilidade em manifestar no natural a glória que está disponível. Eu já tenho o Espírito do poder, o Espírito da graça habitando dentro de mim, mas eu não tenho toda a habilidade que eu preciso para manifestar coisas que eu estou desejando. E é por isso que nós precisamos passar em um processo de transformação. E é por isso que a Bíblia trata em tantos versículos sobre esse processo de aperfeiçoamento. Versículo 9: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus se tornou. Agora olha para Efésios capítulo 3, versículo 16. Agora tratando sobre nós, os crentes. Efésios 3,16. Eu quero te lembrar que a carta aos Efésios foi escrita à igreja, não aos pecadores. E ela diz, versículo 16: para que segundo a riqueza da sua glória, Paulo diz: eu oro para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Ué, mas Cristo não já habita dentro de nós pelo poder do Espírito Santo? Sim, o Espírito de Deus habita dentro de nós, mas eu gosto de chamar nesse versículo, quando ele fala habite no vosso coração, o que Paulo está querendo dizer com a palavra coração, eu gosto de chamar de a mente do Espírito, porque é a consciência da presença de Deus. Porque você pode ter o Espírito de Deus habitando dentro de você e você está pensando sobre a conta, e você está pensando sobre o jogo, você está pensando sobre as preocupações, você está pensando sobre as férias, está consciente dos perigos, consciente da falta, consciente da doença, consciente dos problemas, consciente dos desafios e não consciente da vida de Deus. Por isso Paulo ele ora, ele diz, volta no versículo 16, ele diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então a oração de Paulo é que o mover do Espírito venha sobre o homem interior, sobre o espírito humano, fortalecendo. E essa é a nossa oração, essa é a minha oração por você nessa noite, que você seja fortalecido no seu homem interior. Os conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Porque quando você é fortalecido, o que é esse ser fortalecido? É você estar avivado. É você estar numa dinâmica de meditação na palavra, de oração no seu idioma, oração em outras línguas. É aquele ambiente onde você está orando. Quando você está orando, você lê 1 hora a palavra, depois você ora 1 hora, depois você lê mais 1 hora, depois você ora mais 1 hora. E enquanto você está orando, o Espírito Santo vai trazendo versículos. E aí você começa a orar a palavra de Deus. E à medida que você ora a palavra de Deus gera fé no seu coração. E à medida que fé é gerada no seu coração, você ora em fé. E quando você ora em fé, você é edificado no seu espírito. E à medida que seu espírito é edificado, mais fé é produzida no seu coração. E essa dinâmica vai produzindo uma transformação. Aí vem no versículo 17, que diz o seguinte, versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração. Quando você está nessa dinâmica de intimidade, de comunhão com o Senhor, você vai andar em consciência, que é o significado disso, que Cristo habite no vosso coração. Por quê? Porque Ele habita no seu homem interior, mas o seu coração, e nesse contexto quer dizer a mente do Espírito, é aquela conexão, a consciência. Por quê? Eu estava essa semana e aqui a gente fazendo coisas muito boas, muito produtivas, mas muitos desafios aqui, desafios lá, e a pressão vinha de coisas
naturais, de coisas normais. E ali eu no meu tempo de intimidade e oração, e confessando a palavra, e orando e confessando a palavra, e meditando na palavra, e orando. Aí o que acontece? A alegria, a pressão, aí veio uma direção. Eu fiz algo muito simples, nada extraordinário, algo simples. Eu tomei a decisão, eu resolvi, eu encontrei o que eu estava buscando, eu marquei o que eu tinha que marcar, e de repente as coisas começaram, o alívio veio. O alívio veio. A consciência, Cristo habitando no meu coração. Ué, essa pregando heresia, pastor. Deus, o Espírito já habita no meu coração. Irmão, deixa eu te falar. Para de bobagem. Aí assim, você está morrendo. E aí você nem ora, porque você diz, não, mas eu já sou curado. Você é curado. É um direito legal seu, mas você não está conseguindo se conectar para manifestar no seu natural. E a gente vai ficar o quê? Em orgulho, em soberba? Está na hora da gente se humilhar diante da poderosa mão do Senhor e falar: Senhor, eu sei que você é bom, eu sei que o poder já foi me dado, eu sei que a autoridade foi dada para mim no nome de Jesus, mas eu não estou conseguindo. Porque Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, oh, aleluia, Ele é o nosso ajudador. Porque às vezes nós temos a informação legal, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Meus queridos, nós não estamos no negócio de orgulho, nós estamos no negócio de submissão ao nosso Senhor. E a gente vai fazer o que? A gente vai agarrar o que você precisa, o que você está desejando, o que você está crendo. Meu querido, vá se humilhar diante da poderosa mão do Senhor, vá receber a ajuda do Espírito Santo. Sabe, às vezes nós temos no nosso celular, e a gente sabe que o celular ele tem a capacidade de trazer qualquer informação que você precisa. Se conecta com a internet, você sabe que é seu, você sabe que está disponível, só que você não está conseguindo pegar o sinal, você não está conseguindo se conectar. Não, mas já está aqui, eu tenho tudo, só que o sinal não está funcionando. Você tem que fazer alguma coisa. Olha, é o que? A Wi-Fi, eu estou com a senha errada, eu perdi o sinal, eu estou no meio do mato, eu preciso chegar até um lugar que vai ter, dados, informação, sinal de dados, alguma coisa eu preciso. Porque às vezes está ali, porque o Espírito está dentro do seu coração, mas se você não conseguir se conectar, se você não conseguir extrair, Gálatas capítulo 5, versículo 25, diz assim: se vivemos no Espírito, o Espírito de Deus, ele não já está dentro de você? Agora é o seguinte, então andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não, já é meu, já é dado, só que não aconteceu, estou morrendo. O que você vai fazer? Você vai se humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Você vai se ajoelhar. A gente não se ajoelha mais não? A gente não ora mais não? A gente, é a palavra, e a palavra não ensina sobre orar não? A palavra não ensina sobre jejuar não? A palavra não ensina a você buscar a ajuda do Espírito Santo quando você não sabe orar como convém? O Paulo era um homem raso na fé, a igreja ali era rasa na fé, e agora só que a gente está muito maduro, a gente já sabe, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo não. Eles é que eram fracos, ignorantes na palavra, e eles precisavam da ajuda do Espírito, a gente sabe. Será que é isso, meu querido? Não.
Porque o receber, o não saber orar como convém, não é de erro doutrinário, de não conhecer a doutrina. Aqui Paulo não está tratando de você pensar o seguinte, né? Quando mata, mata, quando cura, cura. Então se é Deus, se quer matar. Ele não está falando de alinhamento doutrinário, não. Ele sabia que a vontade de Deus era essa. A igreja de Romanos sabia, lá de Roma, sabia que a vontade de Deus era cura, porque teve o apóstolo Paulo ministrando lá, não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Então o alinhamento doutrinário estava lá, só que mesmo assim, a gente sabe a vontade de Deus, mas às vezes a gente não consegue se conectar. Não consegue. A gente já sentiu quando você está orando e parece que o céu, né, como a gente falava, o céu está de bronze. A gente começa a adorar e está só no gogó. Sabe, às vezes nós estamos orando a respeito de uma situação e nós não estamos alcançando o resultado. De repente o Espírito Santo traz uma palavra, uma instrução, uma frase, e aí você vai orar aquilo. É disso que a palavra de Deus está falando. Não sabemos orar como convém, não sabemos usar a palavra certa, não sabemos qual é o comando certo. Às vezes você está lidando com uma doença e é um demônio, e você precisa da revelação do Espírito Santo para que você lide com a fonte, que é um espírito maligno, não é uma doença no corpo físico. O espírito maligno está causando as doenças no corpo físico, mas você tem que tratar com a fonte daquilo ali. Às vezes você está lidando com seu filho, com a sua filha, com seu cônjuge, e você precisa da ajuda do Espírito Santo. Às vezes nós estamos desejando algo, nós estamos desejando crescimento, porque isso eu não estou nem tratando, sim, tem a parte da tentação, do pecado, de fraqueza, mas olha, eu estou tratando um nível ainda maior, no nível de vocês, já crentes maduros. Então eu estou tratando sobre crescimento, sobre avanço, sobre alcançar níveis que nós estamos desejando e ainda não conseguimos desejar. Deixa eu te falar, meu querido, não finja que tudo que você deseja, você já recebeu. Você não precisa fingir uma super fé. Você não precisa esconder que você orou por algo que você ainda não recebeu. Porque isso normalmente vem de uma postura, de uma posição de soberba. Porque você quer mostrar que você é da super fé. Você tem super fé. Deixa eu te falar, meu querido. É melhor você se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor e deixar Ele te exaltar do que você se exaltar. Eu tenho desejado coisas que eu ainda não alcancei. Eu tenho muitas coisas que eu já alcancei, graças a Deus. Mas eu tenho mais coisas que eu ainda desejo. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Vai para João, capítulo 1, versículo 8. Não, Lucas, capítulo 1. Eu estou aqui no versículo 80. Não existe versículo 80, não. Lucas capítulo 1. Versículo 80, né? É isso mesmo. É muito versículo, né? Ó, acabei de aprender mais uma coisa da Bíblia. Lucas 1 tem versículo 80. Diz o seguinte: o menino crescia e se fortalecia em espírito. Isso aqui está falando de João Batista. Crescia e se fortalecia. Crescia e se fortalecia. Falando de João Batista. Capítulo 2, versículo 40. Lucas capítulo 2, versículo 40. Quando eu era menino, meus pais falavam: vai ler a Bíblia. Aí eu ia nos capítulos mais curtinhos, né? Para dizer, eu li 3 capítulos. Eu gostava de ir para os Salmos, que Lucas e outros, é um capítulo muito grande. Judas. Não, 119 não dava, não. Lucas 2,40. Crescia o menino e se fortalecia. Agora está falando de quem? De Jesus. A Bíblia fala sobre João Batista crescendo e se fortalecendo. Fala de Jesus crescendo e se fortalecendo. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Vai falar sobre a igreja, a necessidade da igreja se fortalecer. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Eu estou tratando sobre desenvolvimento, um aperfeiçoamento, um desenvolvimento na sua habilidade espiritual de se conectar com o reino do Espírito e manifestar aquilo que você tem desejado. Sedes vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente,
fortalecei-vos. Deixa eu te falar algo. As coisas que você ainda não alcançou, você vai ter aquilo que a sua fé consegue alcançar. E algumas coisas que você ainda não alcançou, eu não estou aqui para dizer, para te desanimar, para jogar julgo em você, mas ao contrário, eu estou dizendo para você: não pare. Não pare. Agora, não é uma posição de mas eu já tenho, mas assim, eu já tenho, e aí mas eu não sei o que fazer. Não, deixa eu te falar, eu estou falando o que fazer. Vá se render aos pés do Senhor. E olha, eu falo com o Senhor, eu trato comigo mesmo e com o Senhor. Eu e Ele, e eu meditando e falando para mim: Pai, eu te dou graças, porque você já disponibilizou a capacidade em mim para alcançar essas coisas que eu tenho desejado. E se eu ainda não alcancei, é porque eu ainda não me desenvolvi para esse ponto. Mas eu estou aqui trabalhando nisso. Eu estou aqui trabalhando no meu desenvolvimento. Eu estou aqui, Senhor, fortalecendo os meus músculos espirituais. Sabe por quê, Senhor? Porque eu quero mais, porque eu quero alcançar isso. Deixa eu te falar uma coisa: a única pessoa que pode te impedir de receber o que você deseja é você mesmo. É a sua desistência. Não desista, não seja negligente, não seja preguiçoso espiritual. Vamos sair de uma preguiça espiritual. Vamos trabalhar a nossa vida no Senhor. Vamos trabalhar as nossas habilidades. A habilidade, a capacidade de receber, de fazer o download daquilo que nós temos disponível. Você tem acesso às nuvens. Você tem acesso à internet. Você tem acesso a qualquer informação. Mas às vezes nós temos um aparelho que a gente não sabe usar. Às vezes o nosso aparelho não está com todos os features, com todos os recursos disponíveis. Eu sou maduro o suficiente para não ser velho. Eu sou maduro o suficiente para lembrar do tempo que a gente tinha computador em casa e tinha internet de escada. Muito lento. Fazia tanta raiva da gente. Fazia raiva porque era novidade para todo mundo. Aí a gente evoluiu, né, para a internet banda larga. E aí você tinha que ter o quê? Você tinha que chegar na sua casa, no seu computador, para acessar a internet. Aí veio o quê? Telefone celular. Não necessariamente nessa ordem, mas vinha telefone celular. Telefone celular passou a tirar fotos, quebrou a indústria das câmeras fotográficas. Aí agora telefone celular, aí a gente tirava foto e fazia o download para o computador para botar no Orkut. Dessa aí eu fui lá atrás, hein? Foi a primeira famosa mídia social. Aí o que acontece? A gente fazia o que ia para onde e tinha que trazer para casa, para baixar para o computador, para mandar para as nuvens, para mandar para a internet. Aí o que aconteceu? Começou-se a vir esses aparelhos que agora eles se conectavam na internet. E aí a evolução continuou, que agora nós temos acesso onde nós estamos. Eu estou em outro país e o meu aparelho funciona, se conecta. Eu estou em outro país e eu trabalho, eu recebo arquivos, fotos, documentos, eu envio, eu analiso, eu pego o endereço, eu olho, faço análise, eu falo, documento, dou direção para a minha equipe. Por quê? Porque eu tenho as ferramentas e a habilidade necessária para me comunicar, me conectar onde eu estiver. Talvez não no meio do mar, talvez não numa área deserta, mas aí eu posso de repente pegar um celular que funciona com um satélite, sempre expandindo a minha capacidade de se conectar, de me conectar.
E talvez alguns crentes, eles só consigam sentir a presença de Deus quando eles estão na igreja. E todas as vezes eles precisam da ajuda de alguém. Ore por mim, pastor, ore por mim. Eu estou aqui, eu vim para o culto, aqui eu recebo a presença de Deus, aí vou para casa e não tem mais Deus. Aí depois, eu vivo a vida no natural, às vezes até na carne. No domingo seguinte eu venho para a igreja, aí eu choro. Aí eu, Senhor, a sua presença foi igual eu, quando estava no processo de me converter. Vinha no domingo, chorava, Senhor, você tem compaixão de mim, filho de Davi. Segunda-feira estava bem, terça estava bem, quarta mais ou menos, quinta não estava bem, sexta-feira em diante estava mal. Aí ia de novo, voltava para o meu computador, domingo, a igreja. Aí eu me conectava, acessava lá a internet. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí segunda-feira estava bem, terça-feira estava bem, quarta-feira mais ou menos, quinta-feira estava mal, sexta em diante a bagaceira estava acontecendo. Aí eu voltava de novo para o meu computador. E aí eu tive que desenvolver a minha habilidade, eu tive que baixar, uns programas para me capacitar, conectar. Eu falei, Senhor, a minha vida é sua. E agora é o seguinte, aí eu comecei a ir para a igreja todo dia. Então todo dia eu ia para o meu computador, eu acessava o meu computador para fazer o download, de uma unção fresca. E aí aquilo ali, todo dia à noite, aquela igreja tinha culto todo dia à noite eu estava lá. Então agora eu não estava indo para o computador só no domingo, eu estava indo todo dia. E aquilo foi me fortalecendo. E aí eu fui desenvolvendo a habilidade de agora me conectar sem ser por cabo. Agora eu podia estar na minha casa, agora eu podia estar na rua. E eu estava desenvolvendo a habilidade de estar conectado no Espírito. Meus queridos, isso é um processo de transformação. Desde o primeiro dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tinha o Espírito Santo habitando dentro de mim. Eu estava na minha casa, o Espírito Santo estava dentro de mim. Eu estava numa festa, o Espírito Santo estava dentro de mim. Eu estava pecando, o Espírito Santo estava dentro de mim. Eu tive que aprender a manter a conexão. Eu quero dizer algo para você, meu querido. É momento da gente se humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Você não precisa fingir que você tem super fé. Você não precisa esconder um problema que você está enfrentando. Você não precisa fingir que não tem alguma oração que você fez e ainda não recebeu resposta. O que você precisa fazer é se humilhar diante da mão do Senhor e falar: Senhor, eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo me ajuda, por isso eu estou aqui. Eu estou aqui para receber ajuda. E você vai para a academia, e você vai malhar, vai desenvolver, os seus músculos espirituais. Pega a sua palavra, a palavra de Deus, e vai meditando na palavra, e vai confessando a palavra, e vai lendo a palavra, e vai meditando na palavra, e vai orando a palavra, sua carne tá gritando demais, vai jejuar, vai mortificar a sua carne. Vai mortificar a sua carne. A gente, mas o povo fazia jejum para convencer Deus, para fazer Deus ficar com dó. Isso aí tá errado mesmo. Mas Jesus falou, eles não jejuam enquanto o noivo está aqui, mas quando o noivo for embora, eles vão jejuar. E isso é nova aliança também. Sua carne está gritando demais, vai se humilhar diante da mão do Senhor. Você está bem no Espírito, mas você quer ir para níveis maiores. O Espírito, todo o poder que eu preciso já está dentro de mim. Mas você está operando nesse poder? Não venha com essa conversa. Como alguns, vocês fazem isso. Como eu já fiz um dia. Mas eu me humilho diante da mão do Senhor. E quando eu estou jejuando, eu não estou querendo fazer Deus ficar com dó de mim. Mas eu estou mortificando a minha carne. Está brigando demais com seu cônjuge? Vai jejuar. Está brigando demais com sua mãe, com seu pai? Vai jejuar. Está irritando o seu filho, a sua filha? Vai jejuar. Está se irritando muito fácil? Vai jejuar. Vai colocar a palavra para dentro do seu coração. Vai orar em outras línguas. Tá a pressão está grande. Senhor, começa a adorar o Senhor.
Se lembre que você não precisa estar na estação de trabalho, no computador físico lá. Seu celular se conecta. Você fala, Senhor, eu estou aqui, eu estou dirigindo. O trânsito está uma maravilha. Só 1h30. Pois eu vou ficar 1h30 adorando ao Senhor. Eu vou fazer do meu carro uma casa de adoração. Eu aprendi com o pastor Bud. Aí eu começo lá, eu comecei a orar lá, comecei a rir no natural. E os americanos olhando para mim assim. E eu Quando a pressão tá grande, eu faço assim, ó, aleluia. Eu sei que funciona, irmãos. Eu sei que funciona. Olha, vou fazer aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Ensinei. Vou tirar uma foto aqui, ó, de vocês, coisa linda. Olha só que igreja bonita. Vou tirar foto. Pá. Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar essa foto para alguém aqui. Eu vou botar aqui AirDrop. Deixa eu achar algum celular aqui que tá dando sopa. Vamos ver se tem algum dando sopa aqui, ó. Opa, achei iPhone de Elias. Deixa eu ver se eu acho mais algum aí. Se vai ter algum dando sopa aí. Eu vou mandar pro do Elias. É o único que eu achei aqui. Os outros estão tudo escondidos. Eu achei iPhone de Isva. Vou mandar aqui, ó. Às vezes você acha uns que não tem nome. A Isva recebeu. Ó o milagre, ó o milagre. Ó, é mágica, viu? Ó, você viu? Eu tirei a foto aqui. É igual a mágica, meu pai fazendo mágica para os netos, né? Aí ele pega o caroço de feijão, ó, vou botar aqui, ó, no meu pescoço aqui, ó, vai sair pela minha boca. Aí ele vai, bota bem aqui, ó. Aí quando vai tirar, pum, o cara sai daqui pulando. Mas o meu é mais profundo, olha lá. Ó, o celular dela, você viu que eu não toquei nela. Voilá! Essa hora que você fala, oh. Aí, ó, no celular dela. Como é que eu ó, no dele também, ó. Como é que eu tava aqui, tirei uma foto, e aí, né, igual o filme que eu assisti na sessão da tarde. Você vê como é que era. Aí o menino voltou para o século, sei lá, 400. Aí ele tirava uma máquina igual a máquina do Gabriel, que imprime lá a foto na hora. Aí ele tirou a foto dos caras lá na era medieval. Aí mostrou a foto. Aí o cara, ele é um bruxo, ele aprisionou a minha alma desse coisa mágica aí, desse quadrado mágico. Pronto, eu tirei a foto aqui e eu mandei para o telefone da Isva. Como é que funciona a transmissão de dados via Wi-Fi? Não é nem com fio. Irmãos, eu não tenho a mínima ideia, mas eu sei que funciona. Eu sei como mandar. A Bíblia fala sobre você oferecer clamores e súplicas ao Senhor, e isso traz a manifestação de Deus sobre a terra. Eu não sei o que é ficar orando em uma língua que sua mente não está entendendo e parece loucura. E o que isso tem a ver com o seu casamento restaurado? Irmão, eu não sei como é que é a matemática disso, mas eu sei que funciona. Irmãos, eu não sei o que é eu levantar mãos santas e começar a adorar ao Senhor e começar a glorificar o nome dEle. E o que isso tem a ver com resolver trazer a realização dos meus sonhos, trazer o meu progresso, o meu avanço, trazer proteção para o meu filho. Eu não sei como é que a matemática disso funciona, mas eu sei que funciona. Eu sei que funciona. Eu não sei o que tem a ver. Eu começo a fazer na carne, mas isso toma o meu espírito. Eu não sei como é que o som da minha voz entra no meu coração, mas eu sei que entra.
intimidade, profundidade no Espírito. Irmãos, igreja, se levante para mais um. Vocês já avançaram tanto, pois continue no progresso, continue no amadurecimento. Não vamos ser meninos, não vamos ser rasos. Não fique com medo do sofrimento. Ninguém está procurando sofrimento. Eu não estou pedindo sofrimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. A minha obediência vai me levar a caminhos que vão ser desafios. E nesses desafios eu vou sofrer pressão. Mas se eu responder debaixo da pressão, se eu responder em fé, se eu responder no Espírito, isso tem um peso de glória extraordinário. Isso vai gerar transformação. Daqui a pouco eu estou indo para minha casa, graças a Deus. É muito bom vir aqui, maravilhoso. Mas é bom voltar para casa. Sabe quando a gente vai, passeia, viaja? A gente trabalhou pra caramba, na verdade, aqui, né? E é muito divertido. Mas quando volta para casa é bom, né? Pronto, eu estou desse jeito. Estou muito feliz com tudo que aconteceu nesses dias aqui. Mas estou feliz de voltar para casa. Mas eu quero dizer algo. Eu deixo uma pitadinha do meu coração aqui com vocês. Uma palavra de ânimo, de força. Dizer, meus queridos, prossigam em seu amadurecimento espiritual. Prossigam em uma vida de intimidade com o Senhor. Sabe uma diferença do pitbull? Um profeta falou para mim uma vez, ele disse: minha oração não é mais forte que outras pessoas. A diferença é que a minha oração é tipo o pitbull. Eu não largo até que eu receba. Se você não largar, olha só como é que funcionam as coisas e eu vou fechar com isso. Quando você está em oração, quando você está em intimidade com o Senhor, meditação na palavra, jejum, adoração, o que vai acontecer é o seguinte: se o que estiver impedindo a manifestação do que você tem desejado é você mesmo, se é sua inabilidade, incapacidade, imaturidade, mas você está ali na presença, o Espírito Santo vai tratar com você. Porque deixa eu te falar uma coisa, da parte de Deus nós temos o sim e o amém para a glória de Deus Pai. Então o que está impedindo? É aqui, irmãos. Não é lá não. O problema não está lá não, está aqui. É por isso que eu me conecto com lá. Aí o que acontece? O Espírito Santo, ele vai nos tratar, nos corrigir, nos ensinar, nos fortalecer, alargar as nossas estacas, alargar a revelação que nós temos no nosso coração. Você está ali na adoração, na meditação, na oração, insights começam a chegar, percepções, entendimento, esclarecimento. Os textos vão se conectando. A palavra ela começa a saltar dentro da sua mente, vinda do seu coração. E aquilo vai expandindo a sua capacidade de fazer o download. Sabe quando seu celular está cheio e diz assim, já não tem mais memória? Você pode comprar um celular com mais memória, ou você pode pagar para armazenar nas nuvens seus arquivos. Sua capacidade já encheu. Sabe quando seu celular, eu tenho aqui, eu não sei quantas fotos eu tenho aqui.
eu ver se falo o número. São milhares. Se fosse o aparelho em si, ia estar cheio. Milhares de fotos e vídeos. Quando encheu, sabe o que eu fiz? Eu fiquei lutando, resistindo. Daí eu falei, não dá, eu tenho a necessidade, eu preciso ter essa foto linda aqui. Então eu preciso, olha que foto linda. Meu Deus do céu, gente. O que é isso? Então eu falei, é tão importante que eu tenha uma foto linda dessa. Então eu vou pagar o serviço. O iCloud. Meu celular já não baixava mais nada. iCloud, para quem não entende, é um serviço de armazenamento nas nuvens. Você acha que não ajudou muito? É armazenar suas fotos não no seu aparelho, mas em um servidor, em uma casa, em um lugar, fora, pela internet. Meu celular não cabia mais fotos. Até que eu tirei o escorpião do bolso, eu falei, pronto, então paguei. De repente, liberou. Aí eu continuei tirando fotos e vídeos. Chegou um minuto, aí foi passando, eu tinha 500 megas. Aí chegou, o seu storage está cheio. O que eu fiz? Aí eles já ofereceram, aumente para 1 tera. Eu tinha uma necessidade trabalhando, aumentei para 1 tera. Cheguei no 1 tera. Chegou a mensagem, seu limite chegou. Você quer aumentar para 2 teras? Falei, sim, aumente para 2 teras. Cada vez que você chegar no seu limite, na intimidade com o Senhor, Ele vai ampliar as suas capacidades de armazenamento. Pai, eu te dou graça, Senhor, e oro pelos meus irmãos e irmãs. E oro, Senhor, pelas tendas deles se alargando. Senhor, eu oro por uma versão atualizada. Senhor, o armazenamento nas nuvens deles se expandindo. Senhor, as capacidades espirituais deles se expandindo. Senhor, existem bênçãos que você já disponibilizou, mas eles não estão conseguindo baixar porque eles alcançaram o limite deles. Espírito Santo, você é aquele que entende as nossas fraquezas e as nossas limitações, e você vem e você expande e você amplia as capacidades do nosso homem interior. Senhor, eu oro, Pai. Eu oro, Senhor, por espírito de sabedoria e revelação chegando nos corações dos meus irmãos, Pai. Senhor, expande, Pai, expande as capacidades dos corações deles. Senhor, alarga a habilidade de se conectar no Espírito. Senhor, ajuda eles, Senhor, a se conectarem, Senhor, a pegarem um sinal forte, uma banda larga, uma conexão muito rápida com o Espírito Santo, para que eles recebam instruções, para que eles recebam direções, para que eles sejam fortalecidos no homem interior, para que Cristo habite ricamente nos corações deles, Pai. Que eles sejam conscientes, mais conscientes da sua presença e da sua vida neles, do que das pressões, do que das mentiras de Satanás. Senhor, essa igreja se alargando, se expandindo, se desenvolvendo no Espírito, crescendo em maturidade, amadurecimento. Eu oro por amadurecimento, por sabedoria, profundidade no Espírito, profundidade. Eles não vão ficar com águas nos tornozelos, eles não vão ficar com águas nos joelhos, eles não vão ficar com águas na cintura, mas eles vão continuar caminhando, eles continuam caminhando, e eles chegam a águas profundas. Eu oro, Senhor, você os conduzindo a águas profundas, onde já não podem pisar, onde eles precisam confiar plenamente em você, Pai. Senhor, aprofundamento, amadurecimento, inteligência espiritual,
Maturidade, maturidade, maturidade. Alarga as suas estacas. Alarga as suas tendas. Expande. Deixa crescer o seu armazém. Deixa crescer a sua fé. Pai, que o teu Espírito nos ajude nesse processo. E que assim, aleluia, portas, o Senhor conduzindo vocês. E de repente vocês vão abrir uma porta que elas vão dar acesso para um quarto, um ambiente bem maior. E quando essa porta se abrir, chuvas vão cair sobre vocês. Existem destravamentos, existem coisas que quando elas acontecerem no seu coração, as bênçãos vão ser derramadas. Elas estão disponíveis, mas elas não estão podendo entrar, porque não há espaço, não há uma maturidade no Espírito. Mas o Senhor é aquele que te conduz para abrir novas portas. Em nome de Jesus, portas sendo abertas nos corações deles. Portas de revelação, de entendimento, graça e força. Em nome de Jesus. Não parem. Não se cansem. Mas continuem pressionando. Continuem buscando. Que busca, acha, o que bate, se abre. Está ali. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.